Boa tarde, crianças. Tudo bem? Segundo ano. Vamos começar nossas tarefinhas de hoje? Então, segundo ano, pega a sua apostila, lá na página 16 de ciências, que hoje nós vamos ver um pouquinho de ciências, tá bom? Então, pega lá, coloca lá na página 16, que a tia Flá vai abrir o link dela aqui. Vamos lá, crianças? Coloca lá na página 16. O assunto que nós estamos vendo em ciências, que hoje a gente vai terminar nosso assunto da unidade, é sobre os seres vivos. Então, a gente aprendeu um monte de coisa legal sobre os seres vivos, né? Hoje nós vamos ver algumas características que tem todos os seres vivos. Todos os seres vivos, independente se é uma planta, se é um animal, se é um vírus, se é uma bactéria, todos esses seres vivos, eles têm uma característica em comum. Então, vamos ver essas características. Quais são, segundo ano? Primeiro, todos os seres vivos, eles têm um ciclo de vida. Nasce, cresce, reproduz e depois morre. Então, vamos pegar lá, por exemplo, o peixinho. O peixinho, ele nasce, ele cresce, daí ele bota ovinho, nasce um tanto de peixinho, que é reprodução, e depois ele morre. Os seres humanos são seres vivos? Somos. Nós nascemos, ficamos moço, crescemos, a gente tem filhos também, e depois a gente morre. Então, todos os seres vivos, eles têm esse ciclo da vida, tá? Pega o seu marca-texto, quem não tem marca-texto, lápis de cor amarelo, e pinta aí para a tia Flávia, onde a tia Flávia está se destacando. Que está falando que os seres vivos, eles têm um ciclo de nascimento, de crescimento, de reprodução, e depois nós morremos, tá? Outra característica dos seres vivos, todos os seres vivos precisam de água. Ninguém consegue viver sem uma quantia de água. Os vírus, as bactérias, as plantas, os animais, o ser humano. Vocês plantaram feijãozinho em casa, segundo ano, e vocês perceberam a experiência do copinho com água e o copinho que vocês não aguaram. O que aconteceu com o copinho que você não aguou? Secou, a semente não germinou, né? Ô, tia Flávia, e lá no deserto? Lá no deserto tem os seres vivos que conseguem sobreviver com pouca quantidade de água. Pouca, mas não vive sem água. O camelo, ele consegue reservar água no corpo dele, então ele fica mais tempo sem beber água. Os seres humanos não conseguem ficar sem água também, e todos os animais. Então, duas características eu já aprendi do ser vivo. Quais são essas duas características? Todos os seres vivos, eles têm um ciclo de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Todos os seres vivos precisam de água para viver, tá? Todos. Outra característica dos seres vivos, eles precisam de energia. Vocês já viram que quando nós estamos com fome, a gente vai ficando fraquinho, não dá vontade de fazer nada, enquanto a gente não come. Todos os seres vivos precisam se alimentar para ter energia, tá? Os animais precisam se alimentar, as plantinhas se alimentam da terra, a raiz suga os nutrientes da terra. As bactérias precisam de energia. E vocês sabiam que tem seres vivos que eles gostam de comer o corpo morto de outro ser vivo? Por exemplo, caiu uma manga no chão da plantinha. Tem aqueles bichinhos minúsculos, os micro-organismos, eles se alimentam. Por isso que a frutinha apodrece, porque é alimentada pelos micro-organismos.
Então, existem animais que se alimentam de outros animais, existem animais que se alimentam das plantas, bom? Mas todos os seres vivos precisam se alimentar, precisam de energia para viver, tá bom? Pega aí o seu marca-texto, marca aí esse primeiro parágrafo de amarelinho, que está falando que todos os seres vivos precisam de energia para crescer, para se desenvolver. Todos os animais precisam de alimento. Não existem animais, seres vivos, plantinhas que vivem sem se alimentar. Todo mundo precisa. No final da aula, nós vamos voltar e eu vou te ensinar a brincar com esse material de apoio. Por enquanto, não. Daqui a pouquinho, a gente vai brincar com esse material de apoio, ok? Então, vamos lá. Lápis na mão agora. Pega o lápis de escrever. Vamos observar esse diagrama. Primeira coisa que vocês vão observar é que esse diagrama é formado por colunas e por linhas. Olha aqui para vocês verem. A coluna, deixa eu te falar, pegar o mouse dela. A coluna do A, a coluna do B, do C e a coluna do D. Nós temos a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha 4. A linha e a coluna, elas se encontram. Vamos ver essa árvore. Essa árvore, ela está na coluna A, mas ela também está na linha 2. Então, é A2. Tem algum desenhinho na coluna B? Tem. Tem algum desenhinho na linha 3? Tem. Então, nós vamos prestar atenção nesses comandos. Nós vamos juntar coluna com a linha. Tá bom? Vamos fazer. Tia Flávia vai fazendo junto com vocês. Vamos lá. A letra A, nós já fizemos aí na apostila. Vamos ler a frase, junto com a tia Flávia. As orelhas de pau são fungos encontrados nos troncos das árvores. Olha aqui para vocês verem as orelhas de pau. São cogumelos, a gente chama eles de cogumelos. Elas são fungos, são seres vivos que ficam lá grudadinho no caule da árvore, lá no tronco. As orelhas de pau, ela está em qual coluna? Coluna B. Está em qual linha? Na linha 3. Olha lá que a tia Flávia colocou. B3. Então, agora, na letra B, vocês vão fazer sozinhos. As bactérias apresentam várias formas. Os lactobacilos, por exemplo, têm forma de bastão e são usados na fabricação de iogurte. Aonde que está o lactobacilos? Olha a tia Flávia mostrando com o mouse. Olha, esse azulzinho aqui embaixo. Vê que coluna que ele está. Coloca a letra da coluna dos lactobacilos. Agora você coloca o número da linha. Fácil, né? Segundo ano. Vamos passar, vamos ver se vocês acertaram. D4. Muito bem. Agora, tia Flávia não vai ajudar. O pinheiro do Pará, o pinheiro do Paraná é uma árvore que pode alcançar até 50 metros de altura. Escrevam lá para a tia Flávia qual coluna e qual linha que o pinheiro do Paraná se encontra. Escreveram? Será que o segundo ano acertou? Vamos lá ver com a tia Flávia. Coluna A, linha 2. Muito fácil, né, gente? Vamos na letra D. A ameba é um protozoário que vive no meio aquático. Olha aqui a ameba. Ó, a ameba. Qual coluna que ela está? Coloca a letra. Qual linha que ela se encontra também? Isso, muito bem. Vai colocando aí que a tia vai esperar um pouquinho. Vamos ver se acertaram. A ameba se encontra na coluna C da linha 1. E para terminar, o nosso querido beija-flor. Ele é uma ave pequenininha e bem colorida. Qual coluna que está o beija-flor e qual linha que ele se encontra, segundo ano?
Acha para a tia Flávia. Escrevam lá na letra E. Muito bem. Coluna A, na linha 4. Isso. Agora vocês vão dar um pause, porque nós vamos colorir lá no diagrama como se pede no número 2. Tia Flávia vai falando, você dá um pause para colorir bonito. Não é para colorir rabiscado. Vocês vão pegar aquelas cores que a apostila está nos dizendo. O azul, o verde, o vermelho, o amarelo e o laranja. Pega para a tia Flávia essas 5 cores, separa. Observa se ela está apontada, para pintar bem bonitinho, nada de ficar rabiscando apostila. Dá um pause para pegar essas 5 cores. Então, vamos lá. Pinta lá no diagrama quais dessas imagens de azul, quais dessas imagens que é uma planta. Pinta para a tia Flávia de azul. Bem, pinta fraquinho, não pinta forte, não, senão vai tampar a plantinha. Pega o verde. Pinta de verde, que é um fungo. Lembrando que o cogumelo é um fungo. Pinta de verde o fungo. Pega o amarelo agora. Pega o amarelo. Pinta o amarelo, o animal de amarelo. Isso. Agora sobrou 2 seres vivos que a gente não conhece direito. Que é o protozoário e a bactéria. Bom, a ameba é um protozoário. Então, nós vamos pintar a ameba de laranja. Qual que é a ameba? É essa aqui em cima, ó, gente. É a ameba. E a bactéria é o lactobacillus. Tá aqui embaixo. Nós vamos pintar de vermelho. Pinta de vermelho o lactobacilo. A ameba de laranja. Todos esses são seres vivos. Por quê? Porque eles nascem, crescem, reproduzem e depois morrem. Todos eles precisam de água. O lactobacilo, a ameba, o fungo, o beija-flor, a árvore. Todos precisam de alimento. Todos precisam se alimentar. A orelha de pau, por que ela está grudadinha lá no tronco? Para ela se alimentar. Bom? Então, vamos ver se vocês acertaram. Pintou de azul? A árvore, o pinheiro do Paraná. Pintou de vermelho? A bactéria, que é o lactobacilo. Pintou de amarelo, de laranja? O protozoário. Pintou de verde? O fungo. E pintou de amarelinho? O animal. Certo? Então, faz um C bem grande do lado do diagrama, se você acertou. Um C bem grande do lado dos números A, B, C, D, E, que você acertou. Identificou a coluna com a linha. Ok? Então, vamos continuar. Lá na página 19, trouxe 2 imagens para a gente. Da onde que são essas imagens? Essas imagens são lá daquele artista famoso dos Estados Unidos que nós vimos no início do capítulo, o Charlie Harper, que ele desenha só animais, só seres vivos, desculpa. Ele desenha só seres vivos. E aqui ele trouxe para a gente 2 seres vivos, quer dizer, 3. Vocês estão conseguindo identificar esses seres vivos? Dá um pause para vocês tentarem decifrar que animaizinhos são esses. Depois eu vou contar. Tenta descobrir que animaizinhos são esses 3 aí. Vamos lá? Olha, a tia Flávia trouxe a imagem real deles para vocês. O primeiro animalzinho da primeira imagem é um esquilo. Ele gosta de ficar no tronco da árvore. E olha lá para vocês verem o que ele escondeu no tronco da árvore.
as suas nozes, que ele gosta de se alimentar de nozes. Olha que lindo que é o esquilo. O Charles Harper, ele mora lá nos Estados Unidos. Então, ele utilizou animais lá dos Estados Unidos para ele estar mostrando para a gente. Tá? O esquilinho, ele é uma espécie muito comum lá nos Estados Unidos. Você está andando assim na rua, o esquilinho passa perto de você. Esquilo lá nos Estados Unidos é tão comum como as pombinhas é comum aqui para a gente. Tá? Outro animalzinho que está na primeira imagem é esse aí, olha que bonitinho que ele é. É um animalzinho que chama cardeal do norte, lá dos Estados Unidos. E ele é que fizeram criar o joguinho do... Como é que chama aquele? Angry Bird. Aquele joguinho Angry Bird. Vocês conhecem de celular? É esse passarinho aí, o cardeal do norte, lá dos Estados Unidos. É tão comum como o pardalzinho é comum aqui pra gente, o passarinho pardal, tá? E esse último aí, olha lá para você ver, é o peixe-boi. Ah, nós temos no Brasil o peixe-boi. É um animal que gosta de ficar dentro da água, que se alimenta de plantas aquáticas. Então, o Charles Harper, ele trouxe 3 animais, 3 seres vivos. O esquilo, o cardeal do norte e o peixe-boi. E a tia Flávia resolveu trazer na realidade para vocês verem como é que ele é. Então, vamos fazer a tarefinha agora. Olha lá. Quais são as características desses seres vivos? O que o cardeal do norte e o esquilo têm de característica? Vamos copiar lá, igual da tia Flávia. Eles são animais terrestres. Eles não gostam de ficar embaixo da água. Tá? Vivem, geralmente, os dois gostam de viver na árvore. Então, colocam aí para a tia Flávia, são animais terrestres. Turminha, não esquece o S maiúsculo. São animais. Ponto final. Tem umas crianças que engolem o ponto final com farinha. Come o ponto final. São animais terrestres. E o peixe-boi é um mamífero. O que é um mamífero? O esquilo também é um mamífero. Mamífero é aquilo que tem o neném dentro da barriga, o filhotinho, tá? Então, o peixe-boi é um mamífero aquático, porque ele gosta de ficar na água. Então, põe pontinho final. Podemos extrair mais características desses animais, mas a tia Flávia escolheu um de cada, tá bom? Uma característica que engloba os dois da primeira imagem e uma característica do peixe-boi. Dá um pause para escrever bonitinho, segundo ano. Agora, no número 4, nós temos aí 2 imagens. 2 tartarugas. Uma tartaruga de pelúcia, a outra tartaruga de verdade. As 2 são tartarugas marinhas. Mas vamos ver, vamos responder com sim ou não o que estão nos perguntando aí. A primeira tartaruga, ela precisa de alimento para ela viver? Não. Opa, desculpa. Já passou. Não. A segunda tartaruga precisa. Ela vive lá no fundo do mar, ela se alimenta. Tá? A primeira tartaruga, a de pelúcia, nasceu, cresceu, reproduziu. Será que ela teve um monte de filhotinhos de pelúcia e depois um dia ela vai morrer? Não. A tartaruga que vive no mar, sim. Então, aqui nós temos a diferença de um ser vivo e de um ser que não tem vida. A primeira tartaruga, ela vai conseguir botar ovinho para ter outras tartaruguinhas? Não. E a segunda tartaruga? Vai. Um monte, ela vai lá na areia, bota os seus ovinhos, esconde na areia para o gavião não comer,
faz um buraco, coloca todos os ovinhos lá, depois os ovinhos vão chocar, eles vão procurar o mar. A primeira imagem é um ser vivo? Não. E a segunda imagem? A segunda imagem é sim, tá? Então colocam aí os nãos e os sims, que a gente está tendo uma visão de um ser vivo e de um ser que não tem vida. Um ser que não tem vida é um ser que não nasce, que não cresce, que não reproduz, que não morre, que não precisa de água para beber. Será que o meu celular, ele é um ser com vida? Ó, não. Por que o meu celular não é um ser com vida? Porque ele não nasceu, ele não cresceu, ele não vai reproduzir, ele não vai dar um monte de celularzinho, ele não precisa de água, tá? Agora a gente deu para entender o que são seres com vida e seres que não têm vida. É sempre fazer essa perguntinha, tá? Então vamos continuar. Vocês vão pegar a folhinha. Ó, a tia Flávia trouxe aqui também. O caça-palavras, que a tia Flávia deu para vocês. Vocês pegaram. Pega essa folhinha. Depois vocês vão colar lá no caderno de tarefa de casa. Então, nesse caça-palavras, o que nós vamos fazer? Seleciona aí essas duas cores. O azul e o amarelo. Nós vamos precisar também dessas duas cores, tá? Lá no caça-palavra, nós temos um monte de desenho. Primeira coisa, vocês vão escrever o nome desses objetos, de todos esses desenhinhos, dentro do espacinho branco. Vou mostrar no mouse para vocês. Aqui, ó. Aqui dentro vai escrever lua. Eu vou ler as imagens para vocês. Lua, cama, bolo, bola, porco, sorvete, pirulito, anel, carro, ovelha, sorvete, zebra, casa. Então, pause, escreve o nome de todas essas figuras. Letra de mão, letra cursiva. Nada de letra de livro, letra cursiva. Terminou de escrever, vocês vão pegar. Vai procurar essas palavrinhas no caça-palavras. Onde que está escrito bola, tá? Daí nós vamos usar essas duas cores. Os seres que têm vida, eu vou pintar de azul. Os que têm vida, eu vou pintar de azul. Será que a lua tem vida? A lua cresce? Será que a lua precisa de água para ela viver? Será que ela precisa de comida? Então, se a lua for um ser vivo, eu pinto de azul. Se a lua for um ser não vivo, eu vou pintar a palavrinha lá no caça-palavras de amarelo. Então, essas duas cores eu vou utilizar para encontrar as palavrinhas no caça-palavras e colorir. Então, o meu caça-palavra, ele vai ficar azul e amarelo. Tá bom? Para a gente identificar seres com vida e seres que não têm vida. Beleza? Terminou de fazer a tarefinha. Vamos colorir as imagens também bem caprichadinho. Cola essa tarefinha no caderno, na tarefinha de casa. Beleza? Fácil, né? Dá um pause aí para vocês fazerem essa tarefa que vai demorar um pouquinho, porque eu quero caprichado, eu não quero tarefinha de qualquer jeito, não. Então vai demorar um pouquinho. Dá um pause aí. Tia Flávia espera aqui. E para terminar, vou deixar vocês aí no final da aula, brincando com a mamãe, com o irmãozinho. Quem estiver perto de vocês. Ai, tia, não tem ninguém aqui, eu tô sozinha. Então espera a noite, você brinca à noite. Gente, mas isso aí é um dos jogos mais legais que a apostila trouxe pra gente. Eu, se eu fosse vocês, não deixava de brincar com esse aí. Vocês vão recortar esses baralhinhos. Olha, eu trouxe um. Só que eu vou fechar meu olho que eu não posso ver que figurinha que é essa.
Eu não vi. Só vocês que estão vendo. Vocês viram? Nem sei se vocês viram, porque a tia Flávia não pode ver. Então, o que vocês vão fazer? A mamãe vai escolher uma figurinha secreta, você não pode saber, e vai colar na sua testa. Ó, eu não quero ver o que é. Vou sair da câmera aqui. Aí, ó, eu não tô vendo. Aqui na minha testa tá uma figurinha que eu não sei o que é. Mas a mamãe sabe que foi ela que escolheu para mim. Eu vou escolher uma dessas figurinhas e vou pôr na testa da minha mãe. E eu vou ter que descobrir que figurinha que é essa aqui, dando dicas para minha mãe. Ela vai falar sim ou não. Por exemplo, eu vou perguntar, mãe, é um ser vivo? Ela vai olhar aqui na minha testa e vai responder, sim. Ô mãe, é um mamífero? Não. E assim ela vai fazendo perguntas até eu descobrir que é uma arara. E eu vou também respondendo as perguntas que a minha mãe vai fazer para mim, porque ela vai ter que descobrir o que está pregado na testa dela. Quem que ganha? Quem descobrir primeiro o que está na sua testa. Gente, é uma delícia esse joguinho. Vocês entenderam como é que joga? Pega uma figurinha, você não pode saber que figura que é. Cola na sua testa. E daí você vai dando dica. Ó, se colocar água na testa e eu perguntar, mamãe é um ser vivo? Ela vai falar para mim que não é. Daí eu vou perguntando que cor, onde que encontra. E assim você vai descobrindo o joguinho, tá bom? Não deixe de jogar, gente, que é uma delícia, tá? Então hoje nós já estamos terminando a nossa aula, segundo ano. Fácil, né? Nossa aula hoje, não foi? Gostosa? Isso, então hoje nós já encerramos as nossas atividades de ciências, né, antes das férias. Combinado? Façam bonitinho, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.